Nós temos aqui duas peças anatômicas correspondentes a duas medulas humanas adultas, em que nós observamos uma com os envoltórios, em que você pode observar aqui a dura mater como um grande saco de proteção da medula, e uma outra em que você corta a dura mater, rebate a dura mater e mostra a estrutura nervosa da medula contida dentro dessa meninge. Como a gente pode observar, a medula ela é uma haste de formato cilíndrico, em que chamam a atenção inicialmente ao olhar desarmado duas grandes dilatações, uma a nível cranial e a outra a nível caudal. Essas dilatações correspondem às intumescências, a intumescência cervical, essa cranial, que está bem próximo já da continuidade da medula com o tronco encefálico, e uma outra inferior, que é a intumescência lombar, que é a continuação caudal e quase que final da medula espinhal. A gente pode observar que essa haste cilíndrica, portanto, tem essas dilatações que correspondem exatamente a locais de chegada e de saída de fibra dos plexos. A intumescência cervical corresponde ao plexo braquial e a intumescência lombar ao plexo lombosacro. Uma característica bem interessante da medula é que ela não ocupa totalmente o canal medular, consequentemente o canal vertebral. Veja que ela termina sob o formato de uma estrutura afilada, que tem uma estrutura de um cone, que é o cone medular. Isso no indivíduo adulto normal está topografado aproximadamente a nível de L2, ou seja, a medula no adulto humano termina nesse cone medular a nível do processo espinhoso da segunda vértebra lombar. Abaixo nós temos uma grande quantidade de raízes nervosas que lembram muito a cauda de um cavalo, né? Por isso essa estrutura é conhecida anatomicamente como cauda equina, e essa diferença topográfica decorre de um crescimento diferenciado entre medula e vértebra. No início do desenvolvimento embrionário, essas duas estruturas, vértebra e medula, possuem um tamanho normal, e com o desenvolvimento a vértebra cresce muito, tracionando para baixo exatamente as raízes do plexo lombosacro, causando então esse acidente característico aqui. Como podemos observar nessas duas peças, a medula é envolta pelas meninges, a mais espessa e mais externa é a dura mater, que forma um longo sistema de proteção externa medular e termina sob a forma de um saco chamado saco dural. Esse saco dural possui um prolongamento que vai se prender no cóccix. Se você observar nessa peça aqui que está aberta, esse prolongamento vai se inserir aqui no osso, aqui é um pedacinho de osso do cóccix chamado ligamento coccígeo. Esse conjunto aqui chamado de filamento da dura mater espinhal, já não tem nem raiz nervosa mais, e se prende no cóccix pelo ligamento coccígeo.